Tudo bom, pessoal? Professor Gabriel aqui de novo. Vamos continuar explorando os nossos temas da língua portuguesa, tá bom? E hoje é a nossa segunda aula sobre verbo, né? O verbo, como a gente já viu na outra aula, para quem não viu, veja o vídeo. É uma classe gramatical que ele tem como função exprimir, apresentar, ser uma ação, um processo, um estado, um fenômeno da natureza, uma coisa que tem uma dinâmica, que é ele que vai dar essa dinâmica para as frases que a gente vai construir, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conjugação e também sobre os tempos dos verbos, combinado? Vamos começar nossa aula então. O primeiro que a gente tem a colocar é sobre a regularidade das conjugações. As conjugações de verbo, no português, elas seguem mais ou menos um conjunto de regras para 3 conjugações, que é a primeira, segunda e terceira conjugação. O que é isso? Nada mais é do que os verbos que terminam com ar, ir. Então, amar, comer, partir. Beleza? Essas são as 3 conjugações regulares que a gente tem na nossa língua portuguesa. Para essas conjugações, daí a gente consulta uma tabelinha, né? Se tá com dúvida, consulta uma tabelinha. Então, em cada tempo verbal, em cada modo, a gente vai ter uma conjugação específica que vai seguir uma regra para esses verbos regulares, tá bom? Além dos verbos regulares, a gente tem verbos que são irregulares. São verbos que não seguem regra nenhuma. Aí, pessoal, não tem jeito. Aí é conhecer o verbo, utilizar, ler os textos, fazer exercício, e aí a gente vai pegando essas exceções à regra, essas irregularidades da língua portuguesa. Combinado? Eu queria tratar com vocês aqui de uma irregularidade, de 3 irregularidades, na verdade, que são muito específicas da nossa língua e que vão modificar bastante o jeito como os verbos funcionam. Combinado? Vamos entrar nelas aqui um pouquinho então. O que são? Vamos começar. A gente vai falar sobre os verbos anômalos, os verbos abundantes e os verbos defectivos. Beleza? Começando pelos anômalos. O que é que são os verbos anômalos? Os verbos anômalos são aqueles verbos que eles mudam muito a sua forma nas diferentes conjugações, tá bom? Então a gente não consegue saber direito, a gente que usa a língua todo dia consegue saber direito, mas quem está aprendendo português, por exemplo, um estrangeiro, não vai sacar que é o mesmo verbo. O exemplo mais claro é o verbo ser, né? Então o verbo ser começa com S, bonitinho. Quando a gente vai falar é eu sou, começa com S. Quando já vai pro tu, é tu és. Já perdeu, já mudou a palavra toda. E a mesma coisa vai ser para as outras pessoas do discurso, tá bom? Então isso são os verbos anômalos, são os verbos que mudam muito. A gente tem o verbo ir também, é um outro exemplo, né? Porque o verbo ir é eu vou. Ganhou um V aí, ninguém sabe por quê, tá bom? Ele não mantém nem a estrutura inicial da palavra. O segundo tipo de verbo que a gente vai ver são os verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? Os verbos abundantes são aqueles verbos que vão ter mais de uma forma para a mesma conjugação. Isso é muito, muito raro, exceções são muito, muito pequenas, mas vale a gente colocar aqui, beleza? Então, alguns desses verbos vão ter, por exemplo, o verbo aceitar. Eu posso dizer tanto eu tinha aceitado, quanto eu tinha aceito, beleza? Então o verbo ele vai ter mais de uma forma para a mesma conjugação. Aí no caso é o particípio. O verbo haver também tem isso, né? Então fiquem atentos aí para alguns verbos que são pouquinhos, não passa de 10 verbos que tem essa abundância, né? Ou seja, que tem mais de uma forma, que tem mais de uma forma para a mesma conjugação. É isso aí. E por último, a gente tem os verbos defectivos. Eles são o contrário dos verbos abundantes. Se os verbos abundantes, eles têm mais de uma forma para a mesma conjugação, o verbo defectivo ele não tem alguma das formas que a gente precisaria para conjugar. E a gente tem que se virar para criar esse verbo de outra forma. Então o exemplo que a gente costuma usar é do verbo polir, né? Então polir, quando a gente passa uma cera no carro ou esfrega a janela para ela ficar brilhando, é o famoso polir, né? Só que o verbo polir, ele não tem uma forma. Qual que é essa forma? É a do eu, né? Então, eu não vou dizer eu pulo, né? Essa é uma forma que não existe, né? Eu pulo
não é uma forma que existe. Eu pulo do verbo pular, é outra coisa. Combinado? Da mesma forma, tem outros verbos que vão entrar aí nessa categoria dos defectivos, que não vão ter uma das formas para ele funcionar. Combinado? Essas são as 3 principais exceções dentro das irregularidades. São irregularidades, tá bom? O verbo, ele mesmo que seja regular, ele tem uma dessas 3 características: abundância, anomalia e defectivo. A gente não vai considerar ele como regular, vai considerar como irregular. E a gente assim consegue fechar as nossas conjugações. Beleza? Para encerrar, a gente pode ver um pouquinho aqui sobre os nossos tempos verbais. Então vocês podem ver, eu fiz uma linha do tempo aí, para a gente poder acompanhar, tá bom? O tempo verbal, ele é o grande motivo do verbo existir. O grande motivo do verbo existir é a gente poder falar das coisas no passado, presente e futuro, tá bom? Então, quais são os tempos que a gente tem aí? Esses são os tempos que vão aparecer em qualquer um dos modos, tá bom? Nem todo modo tem todos esses tempos, mas a gente está falando aqui principalmente do indicativo, que é aquele, para quem lembra da outra aula, para quem não lembra, eu vou retomar. O indicativo é aquele modo verbal de falar das coisas que acontecem, aconteceram ou acontecerão, tá bom? Quando a gente vai descrever, falar, contar, a gente usa o indicativo. Então vamos ver na nossa linha do tempo aqui o que é cada tempo desse verbo. O primeiro deles é, claro, o presente, né? Quando a gente fala do verbo no tempo presente, a gente está falando da coisa que está acontecendo naquele próprio momento. Em português, a gente tem uma especificidade. Quando a gente usa o verbo no presente, a gente tem a ideia de que aquilo ali é um hábito, de que você sempre faz. É aquilo que a gente chama de presente infinito, né? Como se você sempre fizesse aquela mesma atividade, tá bom? Então, olha lá. No presente, o verbo fazer, ele fica eu faço. Eu faço, né? Eu faço aulas para as pessoas que querem fazer provas. Eu faço estrogonofe toda segunda-feira. Eu faço. Beleza? Então, essa é a forma do verbo no presente. Da mesma forma pode ser eu amo, eu como, eu brinco, eu parto e por aí vai. Combinado? Como vocês podem ver, quando a gente usa o verbo no presente, ele tem essa ideia de que virou um hábito, né? Então se eu digo, eu como batata, daí as pessoas podem te perguntar, mas você come batata sempre, né? E aí, tudo bem, é assim que funciona a nossa língua. Para a coisa que está acontecendo no exato momento que você está falando, a gente vai usar o gerúndio, eu estou comendo, né? Porque a ação ainda está sendo feita. Combinado? Vamos ver aí os outros tempos. Voltando um pouquinho para o passado, né? À esquerda de vocês aí. A gente tem o pretérito perfeito, que é o eu fiz. Eu fiz. Por que ele se chama pretérito perfeito? Porque o pretérito perfeito, ele vai falar sobre uma ação que aconteceu no passado e terminou no próprio passado, logo que ela foi feita. É uma ação única que acontece num tempo passado, beleza? Então se eu digo eu fiz um bolo semana passada, eu comecei o bolo, eu fiz na semana passada, acabou. Beleza? A gente vai ver a diferença quando a gente for analisar o outro tipo, que é o pretérito imperfeito. Qual que é a diferença entre eles? O pretérito imperfeito, ele vai falar de uma ação que começou no passado, mas que ficou acontecendo no passado por bastante tempo, né? Que a gente pode dizer que virou um hábito dentro desse passado. Então, olha lá o nosso exemplo com o verbo fazer. Se no pretérito perfeito, que começou e acabou no passado, era eu fiz, no pretérito imperfeito é eu fazia. Vocês podem ver, o fazia da ideia de que você fazia isso sempre, né? Se eu digo eu fiz um bolo, a pessoa vai saber que é um bolo. Se eu digo eu fazia um bolo, ela vai falar fazer um bolo por semana, era um hábito seu, era uma mania. Então dá essa ideia de uma ação que acontecia sempre no passado. Por isso também aqui no nosso esqueminha vocês podem ver, eu fiz um tempo, né? Uma duração aqui, ó, né? Que ficava acontecendo essa atividade. O terceiro tempo do passado é o que a gente vai chamar de pretérito mais que perfeito. Esse muita gente tem dúvida, a gente usa ele muito pouco na língua falada, né? Em textos, livros, vocês vão encontrar isso numa boa, mas a gente utiliza ele muito pouco oralmente, né? Para falar.
o que é o pretérito mais que perfeito? Qual que é a ideia por trás dele? Isso é que importa. A ideia é de uma ação que aconteceu no passado, mas num passado mais passado do que o pretérito perfeito. Ou seja, ele vai ser sempre utilizado junto com o pretérito perfeito, no contexto, na frase, naquele texto. Beleza? Então eu posso dizer que eu fiz um bolo semana passada, mas eu fizera um outro bolo na outra semana. Beleza? A gente usa o fizera, que é o pretérito mais que perfeito do verbo fazer, para poder dar essa ideia de uma coisa que estava mais no passado do que uma outra coisa que já estava no passado. Beleza? Isso aparece muito em livro, romance, livros de história, assim. É bem comum a gente ter os verbos no pretérito mais que perfeito. Na fala, quando a gente usa o eu tinha feito. Né? A gente usa com o particípio, para quem viu a aula de particípio, a gente viu um exemplo parecido com esse. A gente usa o tinha feito, com o verbo ter e o verbo que a gente quer conjugar no particípio. Beleza? Vamos passar agora para os nossos tempos presentes? Perdão, para os nossos tempos futuros. Quais são os tempos do futuro que a gente tem? A gente tem dois. A gente tem o futuro do presente. O futuro do presente que diz uma ação futura normal. Vai acontecer no futuro, eu já estou anunciando aqui. Então, no caso, o verbo fazer, que é o que a gente está usando, é o eu farei. Tá aqui, né? O eu farei. Né? Quer dizer que vai acontecer, eu farei isso. Tá certo, vai acontecer no futuro e tudo bem. Não importa se o futuro é muito distante, se ele está perto, eu farei. Ok? Então esse é o nosso futuro do presente. Professor, mas futuro é o futuro do presente sempre. Não na conjugação verbal, tá bom? Porque a gente tem um outro futuro, quando a gente vai falar de conjugação verbal, que é esse que eu coloquei aqui embaixo. Então vocês podem ver que ele está deslocado da nossa linha principal, né? Da nossa linha do tempo principal. Por que ele está deslocado? Porque o futuro do pretérito, que é esse, lembrando que pretérito é o passado, o futuro do pretérito é aquele que fala uma coisa que poderia ser de uma forma no futuro, se alguma outra coisa tivesse acontecido diferente no passado. Né? Então, ele é o famoso faria, que né, no caso do nosso verbo fazer, ele está aqui como faria, beleza? Então, eu faria um bolo se tivesse comprado farinha, por exemplo. Né? Eu faria um lanche se eu estivesse com fome. Né? Eu não vou fazer, eu faria. Né? Poderia acontecer. Então tem uma noção de hipótese aí, de dúvida, de possibilidade. Beleza? Com isso, a gente encerra aqui os nossos tempos verbais. Né? É importante estudar, esse aqui foi só com o verbo fazer que eu fiz, mas a gente pode verificar os tempos verbais tanto nas outras pessoas, né? Porque aqui está tudo no eu também, na primeira pessoa do singular. Mas tem no tu, no ele, no nós, no vós, no eles e por aí vai, tá bom? Para a gente poder continuar no estudo do verbo. Então, por hoje foi isso, pessoal. Fiquem ligados aqui com a gente, vamos fazer essas nossas aulas. Quem não viu a primeira aula de verbo, é importante ver. Lá eu apresento algumas coisas que precisa para essa nossa aula de hoje. E ficamos por aqui. Deixo aqui meu abraço e até uma próxima aula.